Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, então, vamos continuar a carta aos Romanos, dessa vez focando um pouco mais na palavra e menos na exortação, porque até mesmo dentro da palavra eu já acabo pensando em coisas que o Espírito Santo traz. Então, para não ficar tão longo os vídeos, eu vou acabar sendo um pouco mais prático. Então, antes disso, eu tenho alguns recados, né? O primeiro é que nós começamos um grupo no Telegram, eu com o irmão Luca, do canal Por Amor a IA, e é para os inscritos, para os irmãos que quiserem conversar, compartilhar vídeos, é mais pela parte da comunidade mesmo, dos irmãos. Então, o link vai estar na descrição para quem quiser entrar lá no Telegram, e é um lugar legal, assim, de conversa. O que mais? Eu decidi, na verdade o Espírito Santo me trouxe assim essa vontade de gravar primeira epístola de Pedro e a epístola de Tiago. Então em breve eu vou trazer para vocês. Por quê? Eu já fiz 1 João, não lembro se fiz 2 João, e fiz 2 Pedro já. Então, para quem tiver interesse, está na playlist das epístolas. Só que me deu muita vontade, e essas epístolas, elas são muito ricas, trazem muito conhecimento do Espírito Santo, assim, densidade mesmo de conhecimento, e é um negócio assim maravilhoso. Então em breve estarei trazendo. Só para dar um gostinho para vocês aqui de 1 Pedro, porque a Bíblia abriu aqui em 1 Pedro. Então, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, não se conformando com os pecados, dizendo, mas a carne é fraca, sabe? Se conformando com os pecados, mas sim de glória em glória, de fé em fé, evoluindo, melhorando, não caindo mais naquilo que você caía antes, sempre evoluindo, né? Prosseguindo na batalha, ganhando novas armaduras, enfim. Que mais? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, durante o tempo que estivermos nessa terra, né, que é um tempo passageiro, curto, no qual a Bíblia diz, né, que passa como a sombra os nossos dias, que é como uma vela que a chama brilha e logo se apaga. Então é muito breve e por isso que nós temos que fazer valer a pena, nos esforçar, seguir os caminhos do Criador, fazer a vontade dele, porque no fim das contas o que mais importa é a vida eterna, né? Então, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, vou parar por aqui para poder ir no foco do vídeo, né, que é Romanos, mas isso só para vocês terem uma ideia assim do livro de 1 Pedro, muito, muito bom. É o Cordeiro de Deus perfeito que se entregou por nós, basicamente. Deixa eu ajeitar aqui. E já deixem o gostei de vocês, compartilhem o vídeo, estamos crescendo aos poucos. É interessante que eu vejo que de vez em quando cresce alguns inscritos e às vezes até baixa, assim, 1 ou 2. Então é interessante, o Criador vai trazendo as pessoas certas para o canal, algumas por desinteresse ou por se escandalizar com alguma coisa saem do canal, né? Mas faz parte. Eu acho que o Criador está trazendo as pessoas certas aqui, isso que importa. Então, quem puder, quem sentir que os vídeos estão agregando alguma coisa, faça parte
disso e ajude no crescimento do canal. E é isso, vamos para cima, espalhar a palavra do Criador. Então, continuando a partir de onde eu parei no vídeo passado, né, do versículo 14, ou seja, do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, Paulo se sentia devedor do Evangelho porque ele foi salvo mesmo sem merecer, assim como nós. Bárbaros, né? Interessante. Bárbaros eram o quê? Os povos, para os romanos, que estavam fora de seu império, que eram considerados, de certa forma, primitivos ou pagãos, enfim, povos que não eram romanos, que estavam para fora dos domínios romanos, né? E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, o que eu tenho a falar sobre isso? Primeiro, fiquei um pouco traumatizado com um irmão que acabou se provando um lobo em pele de cordeiro, né? Alguns irmãos devem saber aí, que acabou traindo a igreja, gerando dissensões, contendas, brigas. Então eu fiquei traumatizado com esse versículo aqui, mas não deixa de ser um versículo bom. Então, o Evangelho é o poder do Criador para salvar todo aquele que crer no Evangelho. Ou seja, é necessário a fé, né? O Criador, ele se agrada da fé, assim como foi com Abraão. E é isso, é a fé no seu sangue que nos santifica, é a fé na transformação de que seremos como Ele, é o que nos mantém no caminho da salvação. Então, é basicamente isso. O primeiro do judeu, ou seja, a salvação vem dos judeus, o próprio Messias veio falar para os judeus, só que depois essa salvação foi expandida para todo mundo, para os gentios, né? Todos os povos. Então, sem fazer acepção de pessoas, né? E nesse caso os apóstolos mesmo já pregaram no mundo inteiro, na Ásia, na Europa, e tem registros, mas daí já é uma história, digamos assim, apócrifa, que eu vou deixar aqui nos comentários, muito interessante, que fala sobre Tomé vindo ao Brasil pregar para os indígenas. Então, para quem ainda não conhece, vou deixar aqui um vídeo do Humberto Voltz falando disso, muito bom. Então, sobre a fé em fé, né? Nós vamos evoluindo de fé em fé, vamos progredindo, assim como em outro momento Paulo fala, né, que de glória em glória nós vamos nos revestindo, renovando o nosso entendimento. Então eu acho interessante esses termos, né, de glória em glória, de fé em fé. E o justo viverá da fé. Por quê? Porque nós não vivemos pelas coisas que nós observamos na carne. Nós vivemos baseado no que? Na fé, no Deus invisível, na esperança das coisas futuras que não vemos. Apesar de que é uma fé lógica, é uma fé racional, e ao mesmo tempo nós temos que ter essa fé, porque é algo metafísico também. E a Bíblia nos diz que a fé é um dom de Deus, é um dom do Criador, porque nós, por nós mesmos, não temos a capacidade de crer em algo tão grandioso, tão puro como o Criador, o Evangelho. Porém, o próprio Criador concede esse dom através do seu Espírito, da gente crer na verdade, buscar a verdade e buscar a luz, por mais que a luz, quanto mais forte for a luz, vai doer ali para o seu olho se adaptar, pensando dessa forma, né?
Só que depois o seu olho vai se acostumar com essa luz e vai ficar desconfortável com as trevas. Então, por isso que muitas pessoas resistem à luz, preferem permanecer em trevas. Eu pensei esses dias nessa analogia, né? Muitas pessoas estão em um sono do qual elas não querem despertar. Então, você vai lá, chacoalha a pessoa e em vez dela te agradecer, dela despertar, as pessoas ficam bravas. Muitas não querem despertar de seu sono, pois estão conformadas, estão muito acostumadas com as trevas. E é como se você estivesse ligando uma lanterna ali no olho da pessoa e ela fica brava com você, né? Então, mas aquele que for para crer, aquele que for escolhido, no seu tempo vai crer. Então não desistam das suas famílias. E, meu Deus, estou precisando cortar o cabelo, a barba aqui, né? Pseudo barba, tem que cortar, mas faz parte. Então, finalizando por hoje, que eu quero fazer um pouco mais curto. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, acho que até o versículo 20 está ótimo para esse vídeo. O que eu posso comentar sobre isso? Então, naturalmente, a ira do Criador, né, porque ele é misericordioso, amoroso, poderoso, ele tem todas as suas características, e uma delas é a ira contra o pecado, porque como ele é justo, ele precisa também trazer a ira contra o pecado, né? E é interessante que muitas vezes nós, como cristãos, como filhos de Deus, sofremos repreensões e nos perguntamos por que os ímpios têm tanta prosperidade, não paz assim, mas alegria, eles não estão preocupados com nada. E às vezes a gente se sente um pouco injustiçado com isso, mas a palavra nos diz que o juízo de Deus começa pela igreja, já começa pelos filhos de Deus, para que os outros, os ímpios, quando eles forem julgados, eles estejam sem desculpas, digamos assim. Então isso é muito interessante. Se alguém puder deixar esse versículo exatamente, vai acrescentar no vídeo. E que mais? Então a ira do Criador, que é santo, que não aceita o pecado, a injustiça, apesar de lembrar-se de que somos pó e de ser misericordioso, quando a pessoa insiste no pecado, na sujeira, isso traz o que? A ira do Criador sobre a injustiça e impiedade dos homens. E, por fim, nesse versículo 20, nós compreendemos que a própria criação, né, a pureza dos animais, desde o micro, né, desde da microbiologia, da física, da química, do fato de nós observarmos, da própria ciência comprovar que esse mundo funciona com base em frequências. E o que a Bíblia nos diz há milhares de anos? Que o Criador formou este universo, esta criação com a sua palavra. Então a ciência está toda hora comprovando o Criador. Só que os ímpios distorcem isso, né, a falsa ciência, e acaba afastando as pessoas de Deus. Mas a verdadeira ciência nos aproxima do Criador. Então isso é muito interessante. Tanto por outras coisas, assim, pelo próprio caráter do ser humano, por você sentir quando você faz algo errado, por você se sentir bem fazendo coisas corretas. Então, a própria batalha espiritual, quando você se torna um verdadeiro soldado da verdade, um verdadeiro crente, começa a falar a verdade, tipo assim, tudo literalmente comprova o Criador dos céus e da terra e comprova que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a Bíblia é o livro, é a palavra do Criador. Então, com isso eu encerro esse vídeo. Eu agradeço demais por quem acompanhou, que o Criador vos abençoe e é isso, até a próxima, irmãos. Fui!